aquilo que eu já passei, tá? Que eu aprendi e eu não recomendo, sobre espiritualidade. Eu estava em um processo de desenvolvimento mediúnico dentro de um terreiro. Eu estava com aquele estado, né, que todo médium, quando está iniciando seu desenvolvimento mediúnico em um local, fica, que é aquele estado de ansiedade. Então, eu ficava o tempo inteiro chamando, pensando como ia ser quando uma entidade específica chegasse. Tá? As outras eu já sabia, então eu queria saber como ia ser, porque ela tinha ela tinha uma peculiaridade. Isso, né, era algo diferente para mim. Então, beleza, vamos lá. Num determinado dia, estou eu me consultando, né? Fui tomar um passe com um caboclo dentro deste mesmo terreiro. Enquanto estou lá conversando com o caboclo, chegou a hora do descarrego e tal do passe. E como eu estava nesse processo de desenvolvimento, então o que os guias desse terreiro faziam? Deixa vir a sua entidade, deixa vir o que é teu para poder te descarregar e você ficar bem. Ok, tudo certo. Eu senti a presença de uma entidade. Era aquela entidade que eu tanto queria receber, que eu tanto, né, aguardava. Só que a energia, né, a vibração foi tão diferente das outras entidades que já eram costumeiras, que as pessoas que estavam cambonando começaram a se aproximar, né? Porque perceberam que essa entidade queria falar, mas não queria falar em português. Ia falar em uma outra língua. Era uma pombagira cigana. E essa pombagira cigana, que me acompanha, maravilhosa, ela simplesmente, ela fala em espanhol. E aí, as pessoas se aproximaram. Eu, né? Vocês sabem que o médium, ele não sai do corpo para que a entidade chegue. Não existe isso. E o médium, se ele não estiver bem ali focado no seu desenvolvimento, enfim, se ele não der a abertura correta, ele pode acabar prejudicando o trabalho da entidade que está chegando ali para poder ajudar o médium, o próprio médium ou outras pessoas. Eu travei. Eu simplesmente travei. Para as pessoas acharam que eu estava passando mal, que eu estava com algum problema de garganta, que eu comecei a colocar a mão na garganta, aqui nessa região, chakra laríngeo. Porém, o que estava acontecendo comigo internamente? Eu estava me questionando, peraí, eu sou brasileira, eu falo português, mas eu não falo espanhol. Então como é que essa entidade vai falar espanhol se eu não falo? E aquelas pessoas que estavam ali em volta? Será que elas queriam saber? Será que elas iam rir? E se elas começassem a rir pela forma como a entidade iria falar, né, através da minha voz? Seria vergonhoso. Pronto, acabou tudo. Porque eu me deixei, me permiti me conectar com a vergonha e com o ego, né? Quando o ego está à frente, a espiritualidade, ela simplesmente recua. Porque é um aprendizado. E eu preciso estar límpida para ser um canal de contribuição, tá? Então eu fiquei ali querendo falar, só que assim, eu querendo falar, não, a entidade querendo falar, eu querendo escolher quais palavras a entidade poderia, né, colocar ou não. Resultado, resumo da ópera, nada saiu. Eu fiquei com um bloqueio e ficava o tempo inteiro segurando e tentando mostrar para as pessoas que eu não estava conseguindo falar, porque a própria entidade travou, né, quando percebeu que eu estava prejudicando, né, todo o processo de chegada dela e de comunicação, que é o mais importante, e ela sempre tem muito o que falar. Em resumo, eu passei vergonha, que era tudo que eu não queria, né? E eu fiquei o tempo inteiro naquela conversação mental de tipo, como ela vai falar espanhol se eu falo português? Eu não sei falar espanhol. E aí como vai ser? Como as pessoas vão lidar com isso? Será que as pessoas vão respeitar? Será que as pessoas vão rir? Será que as pessoas vão entender? E se as pessoas não entenderem nada do que ela falou? Então tudo isso fez com que eu bloqueasse, entendeu? E aí, depois desse momento vergonha, eu fui chamada pela entidade chefe da casa. E a entidade queria saber, né? Era um caboclo. E o caboclo queria entender o que tinha acontecido. O que aconteceu? Por que você não deixou a sua entidade passar? Porque eu sempre deixava, nunca teve nenhum problema, assim. Eu sempre deixava e tal. E dessa vez eu não deixei. E aí eu fiquei tentando explicar. Não deu muito certo. Mas assim, eu fiquei tentando explicar que... por que a entidade não veio e não falou em português, meu Deus? Seria tão mais fácil, né? E se as pessoas não entendessem, tal, tal, tal? Aí eu falei, eu não estava querendo burlar, eu só estava tentando a entidade, sim. Você estava tentando engabelar, né? Engabelar a entidade. E isso não acontece. Isso não é possível. Aí eu, naquele momento, eu parei e falei, meu Deus. Sabe quando cai a ficha assim? Meu Deus do céu. Quanto ego. Quanto ego. Porque isso é você pensar e você se perguntar assim, então a entidade não tem inteligência e sabedoria o suficiente para saber que aquela hora ela poderia chegar, que aquela hora ela poderia falar o que ela queria falar e que as pessoas iriam entendê-la ou não. Entende? Não cabe a gente, nós, médiuns, julgarmos o que a nossa entidade, o que os nossos guias, né, os nossos mais velhos, eu gosto muito de usar essa palavra, né, nossos guias, eles são nossos mais velhos. Eles sabem como se fazer entender, eles sabem por que eles chegam, eles sabem por que eles não chegam, eles sabem por que eles fazem cada coisa. Principalmente eles sabem como nos passar a lição. E ali naquele momento, o aprendizado que eu tive foi essa. Eu aprendi uma lição que é: respeite o seu guia, respeite as entidades que querem chegar e deixe que elas passem a mensagem que é preciso passar. Eu, naquele momento, eu não fui contribuição. Eu fui um atrapalho muito grande para aquela entidade. E aquela entidade, ela poderia somente não falar, mesmo que ninguém entendesse, somente não falar, ajudar outras pessoas que estavam ali e principalmente me ajudar. Porque o primeiro trabalho de toda entidade que a gente traz é conosco, né? E eu passei vergonha, mas foi uma vergonha que me destravou, né? Posteriormente, eu fiquei umas 2 semanas
com aquele pensamento ali, né, voltando naquela situação, e ao mesmo tempo eu tentando, mas por que que não, 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 até que finalmente eu entendi que a minha teimosia, a minha arrogância, né, o meu ego, estavam, assim, prevalecendo no meu processo mediúnico com aquela entidade específica. E que se isso continuasse, a única e maior prejudicada seria euzinha, eu mesmo, tá? Porque eles não precisam da gente, não. A gente é que precisa deles. Então, essa foi uma lição muito difícil, muito dolorosa, porém foi uma lição muito necessária, muito necessária. E aí hoje, quando eu recebo pessoas que me falam do seu processo mediúnico, de que a sua entidade não foi aceita no terreiro, ou que foi aceita, mas não pode vir assim, não pode vir assado, que aconteceu tal e tal coisa com elas, eu consigo falar que isso não existe, tá? Que você precisa dar o espaço para que a sua entidade haja da forma que ela quer agir. Se for entidade, tá, gente? Se for entidade luz, no caso, né? Guia mesmo. A gente não está falando de obsessor, quiumba, nada disso. A gente está falando de entidade que vem para trabalhar, que vem para ajudar, para auxiliar, principalmente a gente. Então, se vocês estão em um terreiro em que a entidade, para descer, ela tem que bater palma 3 vezes, dar 5 voltas, cair para o lado, gargalhar assim, rir assado, balançar o ombrinho, e se não fizer desse jeito, ela está errada, ela é taxada como, né, qualquer outra coisa, menos uma entidade, luz, e aí o médium é taxado como marmoteiro, fuja, tá? E converse bastante com os seus guias para você não precisar passar por lições dolorosas, né? Por lições onde você vai passar por constrangimento. Porque nossos guias, eu costumo falar que eles são como aquele pai e mãe raiz, sabe? De antigamente, não esses de agora, mas de antigamente. Que nos davam uma lição ali, ó, na frente de todo mundo mesmo, e quem quisesse via, quem não quisesse que saísse, retirasse, mas eles iam e faziam a gente passar vergonha se fosse necessário. Mas era pra gente aprender, e a gente aprendia, e a gente não repetia mais, né? Porque muitas vezes até tinha um trauma. Não estou dizendo que eu sou favorável a isso, mas eu estou comparando porque realmente muitas coisas aconteciam desse jeito, né? E como eles são nossos ancestrais, como eles já estiveram aqui há muito tempo, muitas vezes, antes mesmo da gente, então, eles sabem porque eles fazem, porque eles não fazem, porque eles falam, porque eles não falam, né? E aí cabe a gente respeitar e obedecer, sim. Essa história de, não, a gente é que tem que mandar na entidade. Vai nessa. Vai nessa. A gente não tem que mandar, não. Tem que conversar, sim. Né? A gente precisa entender o porquê de cada coisa. Agora, essa história de que nós é que temos que mandar, não, eles não são nossos escravos, eles não são nossos babás, né? Eles não são nossos guarda-costas. Então a gente precisa fazer a nossa parte muito bem feita e a gente precisa estar limpo, estar bem firme para que os nossos guias cheguem formosamente e realizem o trabalho junto com a gente, tá? É isso.